Fala pessoal, em clima de Natal. Vai ficar por aqui no Natal, Stefano? Eu vou ficar por aqui, cara. Vai, eu também. Vou ficar aqui com vocês. Hoje a gente tem vídeo especial. Perguntas! Porque as pessoas querem saber muito sobre você, Índio. Tudo sobre você, todos os detalhes. Quando me diga-me tudo, não sabe nada. De onde são, como, o que comem? Onde vive? Então pessoal, eu soltei pra vocês no Instagram aquela caixinha famosa que vocês gostam tanto de perguntas que a gente vai responder hoje aqui por vídeo. É muito mais fácil que aí todo mundo assiste e aí vocês param de repetir a mesma pergunta, entendeu? E já fica o próximo alerta já. Vai que no próximo perguntas, sua pergunta esteja aqui. Então nos comentários desse vídeo eu quero ver perguntas novas que não apareceram hoje, porque no próximo vídeo de perguntas pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho e soltar as melhores pra jogo de novo. É isso aí. Bora? Então, para preservar a identidade de muitos de vocês, da galera aí, também tem uma galerinha que pergunta sobre Deca Dick, Palmolice, eu vou fingir que são perguntas anônimas, certo? Então o Pikachu BR pergunta: Pica, pica, Pikachu, pica. 17 anos, 70 quilos, se eu tomar Hemogenin durante 3 meses ganharei peso sem perder esse peso depois? Então, gente, vocês têm que entender que é o seguinte: quando a gente faz uso de algum fármaco no nosso protocolo, os nossos ganhos que vão vir desse fármaco permanecem até que a gente está em doses suprafisiológicas hormonais, entendeu? Acima das fisiológicas. Quando você retira o fármaco, você vai voltar para as doses fisiológicas, que é o que você produz. Então, cara, pode ser Hemogenin, pode ser texto, pode ser o que quiser. Os ganhos, eles não se mantêm depois do período de uso. Eles até podem perdurar durante um tempinho, mas a tendência é que caia. É daí que a gente tira até aquele famoso Blast and Cruise, que a gente fala, né? O que é o Blast? Blast é a pancada e Cruise seria aquele cruzeiro, que a gente faz uso de hormônios mais leves, doses mais baixas. Quando a gente chega perto da competição ali, dá o Blast, que é a pancadona, que a gente usa bastante coisa, para depois voltar a recuperar. Então esse é o ciclo de um atleta, tá bom? Dificilmente a gente vê a galera que realmente tira todos os hormônios durante um período. É muito interessante, eu faço isso, eu aconselho para meus alunos, mas hoje em dia a gente sabe que é difícil os atletas fazerem isso. Então, Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, pergunta: como faço para ter a força que você tem? Então, um erro muito comum é quando a gente começa a querer se comparar com o próximo. Principalmente alguém que já tá numa trajetória há mais tempo do que a gente. Então, cara, você tem que entender que eu tenho 18 anos de treino, tá? Provavelmente, às vezes, a sua idade de vida eu tenho de treino. Qual que foi o meu segredo, a minha ideia? A minha ideia foi sempre estar um pouquinho melhor do que no último treino. É nisso que a gente engloba o Progressive Overload, que é um método de treino, de lifestyle dentro do seu treino, que é você estar sempre progressivamente progredindo. Só que entendam que a gente não fala de progressão simplesmente de carga. Eu sei que vocês veem meus vídeos treinando muito pesado e a gente sempre vem com aquela ideia na cabeça, né? Pô, Progressão tem que ser em carga. a progressão, ela pode ser em carga, em volume, frequência de treino, progressão técnica. Então entenda que é não progressão de carga, mas progressão de trabalho. E a progressão do trabalho envolve muitas variáveis, tá? Então procure sempre estar melhor em algum desses pontos, pelo menos, do que no treino anterior. E isso vai te levar muito longe. Hoje em dia eu vejo o pessoal muito querendo saber que eu faço ficar forte igual você, sempre comparando, né? Mas força é um fator genético? Tem gente que não adianta fazer, não vai ter tanta força assim? Sim, a gente tem que entender que o mesmo esquema quando a gente fala de bodybuilding, né? Se eu treinar que nem o Ramon, vou ficar que nem o Ramon, comer que nem ele, não. Não vai, cara, não vai. Mas você vai ter um shape melhor do que você tem hoje. Então entenda que, por mais que você não tenha uma predisposição para ser o Thor, o Half Thor, coloca o cortezinho do cara esquisito aqui. Quando você se submete a um treinamento de resistência com cargas, você sim vai ganhar força. Então, eu acho que de qualquer forma é interessante, né? Jogue com as cartas que você tem e faça a melhor jogada que você pode. Então a grávida de Taubaté pergunta: Tudo bom? Eu sou seu vovô. qual a técnica você usa para se conectar com o exercício? Cara, mina. Grávida, né? Fechou. Quando eu faço a conexão do exercício, eu sempre reforço que o trabalho mental, ele começa no dia anterior. Eu já vou pensando no que vai ser feito no próximo treino, como eu tenho meu logbook, eu faço minha marcação do que vai ser feito no próximo treino, eu tenho meu cronograma, eu sei que cargas que eu tenho que bater, que número de repetições eu tenho que bater. Então, meio que a preparação mental, ela começa muito cedo. Mas a preparação física, ela vem dos feeder sets. Para quem não viu, clica aqui nesse lado, nesse vídeo para vocês assistirem.
entenderem como é que se faz esse processo de séries de reconhecimento. Que são realmente as séries que não vão só preparar o seu corpo, mas ela também prepara a sua conexão neural, suas estruturas para poder realmente estar apto para aquele trabalho que vai ser feito no dia. Canela de Cachorro pergunta: qual a melhor forma de crescer panturrilha? 16 séries semanais ou 24? Então, né, a gente tem que pensar que, quando a gente fala 16 a 24, tem um gap grande aí no meio, né, amigo? Muitas pessoas acham que não tem tanta predisposição, né? É muito fácil falar. Pô, minha panturrilha é ruim porque minha genética não é boa. A gente sabe que, quando a gente vê nas academias aí comuns, tem muito mais canela de cachorro do que pessoas com panturrilhas boas. Então, a média não é ruim assim. Simplesmente o que acontece é que existe um mau treino de panturrilhas. A gente tem que entender que, vamos falar de peitoral, que é um negócio que o marombeiro gosta muito de treinar. Quantas séries semanais você faz de peito? Às vezes o cara faz 2 treinos de peito, fazendo umas 20, 30 séries semanais de peito. E aí quando a gente vai pra panturrilha, muitas vezes a gente vê aquele cara que faz um exercício ao final de cada dia. Aí, faço só no dia de perna um exercíciozinho aqui, sentado panturrilha, depois joelho estendido, panturrilha no leg press. E aí já era. Então, cara, você tem que entender que o estímulo tem que acontecer. Um estímulo baixo, resultado baixo. Então a gente pode pensar em aumentar a frequência, às vezes, desse treino de panturrilha seu e progressivamente acrescentando séries próximas da falha. Mas é aquilo, entenda também que a gente tem que estar progredindo. Você tem que estar progredindo em carga e principalmente em execução. O que eu não canso de ver é uma execução errada em panturrilha. As pessoas que só dão aquela pump setzinha, aquelas bombeadas pra cima, não fazem o controle de excêntrica, elas não colocam o peso do corpo no tarso do dedão, que você tem que estar apoiado e não na faca do pé. Então, são detalhes que às vezes a gente não liga, talvez não pareça tão importante, mas aí você fala, você tá fazendo 30 séries semanais, mano, mas 30 séries semanais com a faca do pé, dando só bombeadinha em cima. Então, por mais que você tenha aumentado esse volume de treino, a qualidade desse treino tá muito fraca. Então, pode ser 30 vezes 0, ainda é 0. Vamos revisar aí o que a gente tem que fazer, melhorar a técnica, melhorar a progressão de carga e, aos poucos, a gente vai acrescentando volume semanal. Então, o Kai Green da Toranja perguntou: Trembo ou deck dura com clenbuterol? Você tá gostando dos nomes, hein? Só de verdade. Eu vou imaginar que você tá pensando em um protocolo para você secar. A gente fala de uso de algum fármaco para poder diminuir o percentual de gordura corporal, você precisa ter na sua mente, esses ganhos não serão sustentáveis. O que realmente vai ajudar a você diminuir gordura corporal é o processo da dieta. Claro que quando você entra com um clenbuterol, algum estimulante forte, você vai acelerar esse processo. Mas esse processo acelerado também não é sustentável. Então, quando a gente faz uso de clenbuterol, trembo, é mais na finalização. É um cara que já tá com percentual de gordura baixo, só que a gente tem que estar do avesso para subir no palco, entende? Aí sim a gente entende que seria um processo válido pra gente poder entrar. Só que, quando a gente fala de um cara que tá fazendo um uso recreativo, você quer se preparar aí pro final do ano, mostrar sua toranja pra galera, o melhor caminho pra você é realmente focar na dieta e nos cardios. Fechou? Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, não é. Se você não tiver visando competição, uma data específica, melhor não. Então, Futuro Coleman BR, 17 anos natural. Diferença nas execuções de stiff e RDL. E quais os músculos cada um foca mais. Gente, eu vejo muito a galera se focando em coisas erradas. Às vezes você tá focando em nomenclatura. Então o cara tá lá brigando com o outro porque tá falando que é um stiff, o outro tá brigando porque falando que é um RDL. Quando na verdade você simplesmente tem que ver a mecânica do que o cara tá fazendo. E a partir dali você vai entender quais são as musculaturas que estão sendo mais trabalhadas ou não. O que a gente tem que entender? Stiff legs. A ideia é pernas estifadas, que são pernas duras, esticadas. Quando a gente fala de RDL, a gente trabalha com um pouquinho mais de flexão de joelho. O tronco, ele fica paralelo ao solo, só que ainda existe um pouquinho de leg drive, né? O uso das pernas para completar o movimento, que os joelhos estão um pouquinho flexionados. Quando você flexiona um pouquinho mais os joelhos, o que acontece com o posterior de coxa? Você alivia eles, você tira um pouquinho da tensão. Então você consegue focar um pouquinho mais para a parte de glúteo. Não que o stiff não trabalhe o glúteo, ele também está trabalhando o glúteo. Mas você tira um pouquinho da ação dos posteriores quando você faz o joelho flexionado. Quando você tira um pouquinho de tensão do posterior.
Só que entenda o seguinte também, se você é uma pessoa que tem um encurtamento, às vezes o próprio RDL já tem uma tensão suficiente no seu posterior para que o posterior também seja bastante recrutado. E muitas vezes você não consegue fazer o stiff realmente tradicional com as pernas esticadas, por causa desse encurtamento. Então, entenda isso. Qual que é a mecânica do exercício e como ela se encaixa em você. Se seu posterior está bem tensionado, esticado, você está recrutando ele bem. Se não, você está tirando o trampo dali. Quais são os outros que estão trabalhando? Glúteo, paravertebrais continuam trabalhando. Esse tem que ser o foco de vocês. O que está sendo trabalhado e quais as mecânicas que estão envolvidas. Não o nominho. Deixa o nominho para lá. Zé do Caixão Bolado pergunta: como eu faço um bom deload, mesmo eu não sabendo muito sobre? Qual que é a ideia por trás do deload? Quando a gente fala realmente de periodização, dentro de uma periodização entra o deload. Deload é uma semana, um período que você faz um treino com uma redução do trabalho para que você tenha uma recuperação melhor, seja articular, seja do sistema nervoso. Agora vamos entender o que é a diferença de um estresse do sistema nervoso e um estresse articular. O estresse articular geralmente acompanha dores, tá? Você começa realmente sentir alguma coisa repuxar. Então ali é um bom marcador para você saber que, tem que colocar um pouquinho o pé no freio. Só que o estresse do sistema nervoso central, ele é um pouquinho diferente disso daí. Realmente é muito difícil a gente encontrar alguém que chegue no overtreino fazendo musculação. Mas no overreaching, que é tipo quando o cara tá quase chegando no overtreino, a gente já encontra atletas muito bons que sabem treinar bem, chegando lá. Existem alguns sintomas de estresse do sistema nervoso central que a gente pode identificar fácil. O cara começa a digerir mal as coisas, começa a ter diarreia, começa a ter um sono prejudicado, começa a dormir mal, as suas cargas ficam estagnadas ou começam a regredir, mesmo tendo o descanso adequado, a alimentação adequada. Então esses são alguns fatores que eles começam a apitar, mostrando que você precisa de um deload, mesmo que você não tenha dor propriamente dita em algum canto do seu corpo. Então esse período de deload tem que entrar de vez em quando para poder recuperar você. Você é um cara iniciante, intermediário e faz uma rotação de exercício, então você não segue um protocolo sempre fixo, você tá sempre fazendo um exercício diferente. No meu treino de perna eu começo um dia por leg, outro dia eu começo por agachamento. Como você vai mudando os exercícios, muitas vezes você acaba empurrando um pouco com a barriga a sua necessidade de fazer um deload. Isso é positivo por um lado, por causa que você se recupera melhor, e é negativo por outro, porque você fica incapaz de realmente ter uma marcação do seu progresso durante as semanas passando. Consequentemente, isso impacta no seu resultado. Então, essa é a ideia do deload. Recuperação. O deload ele pode ser feito ou você retirando um pouco do volume do treino, ou você retirando um pouco da intensidade do treino, ou os dois. As séries que eu fazia no meu exercício são 4 séries para cada exercício. Eu vou começar a fazer uma só nesse período de deload. Fazer uma série só por exercício e de boa, mas vou manter a carga. Ou eu vou fazer as 4 séries, só que eu vou diminuir um pouquinho a carga. Mas eu aumentei a faixa de repetições. Aí está indo até a falha de novo, você tirou de um canto e colocou em outro. Você não está passando por um período regenerativo. Não adianta nada você tirar a intensidade e aumentar o número de volume, o número de repetições, prolongar suas séries mais. Porque assim você continua tendo suas inflamações articulares, você continua se levando à exaustão do sistema nervoso central, então acaba não sendo interessante. Cowboy do Marlboro pergunta: como controlar a respiração nos padrões de movimento de terra? Primeiro, larga o cigarro. Com licença. Cingaro da Curse. Eu sei que vocês gostaram bastante daquele vídeo, explicativo da respiração quando você faz o agachamento. Quando a gente faz o terra, também tem um padrão de respiração que você tem que estar seguindo. Não tem uma analogia da piscina para eu poder passar para vocês, só que a essência realmente da respiração, do bracing, nos movimentos livres, é fácil de vocês entenderem. Quando a gente faz o agachamento, estamos retinho aqui, a gente inicia o movimento. Lembra que a gente vai entrar na piscina? A gente tem que puxar o ar e entrar na piscina. Por que a gente não pode puxar o ar lá embaixo ou tá sem ar no pulmão? Porque nosso tronco ele começa a entrar nesse movimento horizontal. A partir do momento que ele entra aqui, a exigência dos paravertebrais é maior, porque se você tiver murcho, você vai amassar que nem uma latinha de refrigerante. Então, quando a gente pensa no terra, é mais ou menos a mesma coisa. Eu tô aqui, vou iniciar meu movimento. Aqui tá meu braço, eu dobrei as pernas e vou fazer a subida. O meu tronco, ele ainda tá horizontalizado. Quando eu começo a fazer a subida, eu preciso de força aqui.
no meu core. Então eu vou estar em bracing antes de entrar na barra. Eu vou puxar, entrei na barra, comecei a fazer a subida. Quando meu tronco começou a ficar na vertical, eu já não tenho tanta exigência de vertebrais. Então está chegando aqui em cima, solto o ar, puxo de novo. A ideia é realmente, quando tiver maior exigência de estabilizadores, a gente colocar a pressão no corpo e fazer o bracing corretamente para poder proteger a nossa coluna. Pectoralis excavatus pergunta: Oh, pai! Fala Ninja, sou seu fã. Como progredir carga mais rápido para peitoral? Preciso melhorar mais. Quando a gente fala de peitoral, a gente tem que entender que a técnica precisa estar alinhada, muito bem alinhada. Então você tem que saber fazer uma boa estabilização escapular, saber escolher os exercícios certos e ter amplitude no seu movimento. Claro que não é normal todo mundo ter uma boa amplitude de peitoral desde o começo. Só que para isso a gente precisa trabalhar mobilidade e alongamento, para que a gente consiga ter realmente melhor aproveitamento dos nossos exercícios de peito. O que acontece muito quando o pessoal se machuca treinando peitoral? É porque eles não têm uma grande mobilidade, eles trabalham um movimento curto, e quando você chega próximo da falha, em alguma repetição você desce um pouquinho a mais do que você está acostumado, e é um ponto que você não tem força, porque você nunca treinou além daquele ponto, de repente acontece alguma merda. Então entenda, não só para que você tenha um melhor desenvolvimento, mas também para que você tenha maior segurança nos seus exercícios de peitoral, você precisa aprender a melhorar a sua técnica. Então assista nossos últimos vídeos, tem um vídeo de mobilidade, tem um vídeo de treinamento de peito técnico. Espero que você evolua muito, fique com tetas gigantescas. Então é isso, pessoal. Os caralho a 4, é Natal. Aproveita com a família, come bastante. Quem for o chato que fala que tá em dietinha pra não comer a comida que a avó fez, eu vou te encontrar. Você vai morrer antes do Natal. Deixa aqui embaixo nos comentários as próximas perguntas pro próximo vídeo a gente poder estar falando. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Bom Natal, bom Ano Novo. Se dirigir, não beba. É isso. E se beber, não dirija. Pode beber. Um pouquinho, eu deixo. Fim de ano pode. Fui!